Na terça-feira, a Band News noticiou que a Sony resolveu fechar a fábrica que ela tem na Zona Franca de Manaus. Ela faz lá TV, faz equipamento de som, acho que ainda faz câmeras. E o fechamento vai acontecer em 6 meses. Tem um pedaço dessa decisão que tem a ver com os desafios da Sony. A Sony fechou fábrica na China, na Malásia, fechou fábrica no Reino Unido, questões dela, questões que ela tem que resolver, mas tem um pedaço dessa discussão, que é o que interessa, que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com a vontade das empresas de investirem no Brasil. Aliás, mais do que a vontade, porque vontade tem, com apetitividade, com a confiancitividade para investir aqui. E eu estou falando de empresa estrangeira, no caso da Sony, mas de empresa brasileira, em todos os setores, principalmente indústria, porque a indústria enfrenta um desafio especial. Não é uma discussão porque a indústria é melhor do que outro setor. Não dá para dizer que a indústria é melhor do que o agro, é melhor do que o setor de serviços. Tem restaurante que gera mais emprego do que uma indústria, né? Tem produção agrícola que gera mais receita do que uma indústria. Não se trata da gente aqui ficar agora colocando qual investimento é melhor, qual investimento é pior. Bobagem. Mas um país tem que explorar todo o seu potencial. Se você só pode ser agro, só agro será. Se você pode ser industrial, tem que ser também. O setor de serviço vem crescendo em todo o mundo, mas tem um setor industrial importante. E quando a gente vê o que está acontecendo com o setor industrial, a gente percebe que a gente está jogando dinheiro fora. E não é dinheiro de país rico, dinheiro que a gente não tem. Se a gente pegar os dados de investimento estrangeiro direto, que é aquele que vai direto para a produção, está caindo. E eu não me refiro a tá caindo 2020, tá? Tá caindo coronavírus, esquece 2020. Pega o que era até 2010, 2011, compara com o que virou, agora, 2019, 2018, caiu. E você acha o quê? Que o investidor, Felipe Bueno, pega o dinheiro e coloca na mala e põe num apartamento, igual o Gedel. Deixa lá. Mas não é isso? Pois é, ele vai para algum lugar. Ele vai para algum lugar, em vez de vir para cá. Então, quando uma Sony dessa vai embora, a gente tem que parar e pensar. Não pela Sony, como eu falei, ela tem os seus desafios, seus motivos e tal. Mas todo mundo tem um motivo. Aí você tem um motivo para vender uma coisa que você tem em casa porque está precisando de dinheiro. Qual é a primeira coisa que você vende? A mais importante ou a menos importante para você? Você só vende a mais importante em caso de necessidade. Então, sair do Brasil tem que ser uma decisão difícil e virou uma decisão fácil, não dói tanto. E é ruim quando as empresas saem, ou então quando elas não entram, porque a gente perde duas coisas fundamentais. A gente perde emprego, a gente perde renda. Então, por que a discussão do auxílio emergencial que a gente está acompanhando é tão séria no Brasil, né? Por que o governo, né? Por que o governo estava discutindo o Renda Brasil e desistiu, e o presidente proibiu discutir até 2022 e tal? Porque não tem dinheiro para bancar um programa para ampliar o Bolsa Família. Por que o Bolsa Família é tão importante? Por que essas discussões sociais são importantes? Porque o Brasil é um país de renda baixa, ou média, se você comparar com o conjunto de países do mundo, que tem país muito mais pobre. E é um país de renda média, e precisa de auxílio emergencial, e precisa de Bolsa Família, e não sai disso, porque falta oportunidade para a gente dar um grande salto. E grande salto acontece quando você vira o queridinho do mundo. E a gente já foi o queridinho do mundo. Dar o grande salto é você oferecer condições para que uma empresa produza, para que uma empresa lucre, e deixe aqui imposto e benfeitoria. Gera emprego, gera renda. Isso é grande salto. Na campanha, o Bolsonaro dizia, vamos fazer do Brasil uma Coreia. Ele falava isso. Deu isso como exemplo. Falou isso pro Saitraub, falou isso para um monte de gente. E a Coreia deu o grande salto. Não fabricava carro nos anos 70, a gente já fabricava carro há décadas aqui. Não tinha siderúrgica nos anos 70, a gente já tinha há décadas. Aliás, ela não tinha indústria nenhuma. E o que aconteceu? Aconteceu um movimento em X. Nos anos 70, o PIB per capita do Brasil era o dobro do PIB per capita da Coreia, e hoje o deles é o triplo do nosso. Então a Coreia avançou? Avançou. Mérito coreano? Mérito. Mas o Brasil se deixou ultrapassar por um conjunto de decisões equivocadas, por um conjunto de não decisões, por um conjunto de indecisões. O fato é que a gente conseguiu comprometer o futuro. Então você pega até o início dos anos 80, a gente crescia numa velocidade impressionante, que o Milton Neves, porque é muito mais velho do que a gente, chamaria de vula, né? Era dos países que mais cresciam no mundo.
Você pegar um período específico qualquer, você vai achar momentos em que a gente foi o país que mais cresceu no mundo, era notícia. Aí a gente entrou numa espiral de confusão, dívida, inflação, recessão, e foi perdendo terreno e mais capacidade de aceleração. Que é pior. Uma coisa é você ficar para trás, uma coisa é você ter que largar dos boxes, porque você precisa fazer um ajuste no carro ou coisa parecida. Agora, outra coisa muito diferente é você perceber, quando você volta para a pista, que você não consegue acelerar e que você não consegue correr atrás dos outros. Aí é complicado. E o que é perder aceleração quando você fala de país? É perder capacidade de investir. E o Brasil tem investido cada vez menos. No caso do investimento público, não tem dinheiro para comprar um banheiro químico para os políticos poderem fazer ali dentro o que eles fazem no local de trabalho, né? Perder aceleração é ver o que está acontecendo com a qualidade da mão de obra e não conseguir investir para melhorar, né? Entrar nessa guerra. É perder a guerra da educação. Ontem saiu o IDEB. Melhorou o IDEB na comparação com anos anteriores. Mas a gente está muito longe do que a gente precisa ser. Não se trata aqui de competir. Avançou um pouquinho mais do que deveria avançar. A distância é estrutural. A gente devia ser um país de nota 6 e a gente é um país de nota 4,2. Dados de ontem. Mas a gente... 6 é bacana. 6 é a média dos países desenvolvidos. Média. E não é a média dos países desenvolvidos que puxa o crescimento. Mas 6 é uma boa nota. A gente deveria ser 6 em 2021. Não vai ser. Perder a aceleração é perder a capacidade de inovar. Basta olhar o número de patentes, quanto a gente aplica em tecnologia, quanto a gente aplica em inovação. Pega o ambiente competitivo brasileiro, competitividade, é baixo. Ambiente regulatório, né? O que é ambiente regulatório? As normas, as regras, é uma confusão dos diabos. Leis inúteis, leis contraditórias, leis demais. Não dá. Cria o quê? Insegurança jurídica. Outro problema que tira a aceleração do país. É só isso? Não, não é só isso. Tem uma brutal injustiça social no Brasil. Tem uma brutal desigualdade de renda. Tem uma brutal desigualdade de oportunidade. Você tem uma desigualdade de renda. Se o topo ganha muito, mas a base ganha razoável, a desigualdade de renda, ok. Mas não é isso. O ideal não é todo mundo ganhar pouco. O ideal não é nem todo mundo ganhar médio. O ideal é que a renda média seja alta. Pode haver desigualdade, não é um problema. Agora, quando você tem desigualdade de oportunidade, você não dá a chance de quem está embaixo subir. Criminalidade. Problema grave. Não é uma discussão que passa. Isso é importante. Não, ele está falando mal do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Dá para criticar o governo Bolsonaro pra caramba, em tudo que é área. Na área econômica está devendo, não privatiza, não conduz o debate para valer, para rever as estruturas. Mas não é isso, não é o Bolsonaro. Porque também não era a Dilma, também não era o Lula, também não era o Fernando. É a nação, é um problema estrutural. Falta um projeto nacional. Falta um projeto nacional. Isso é que salta aos olhos, sabe? Projeto nacional não é Renda Brasil. Projeto nacional não é Bolsa Família. Isso é importante, mas isso é para dar amparo social para os que não têm. E como é que eles vão ter? Como é que o resto do Brasil vai ter? Né? A gente está se especializando em ações picadinhas. Uma coisinha aqui, uma concessãozinha ali, um ministro que faz um leilãozinho de uma ferrovia acolá. O projeto que ele anuncia, o do Tarcísio, é maravilhoso. 300 milhões de quilômetros e tal. Daí sai uma coisinha aqui, um trocinho ali. Por quê? Porque ele é um idiota? Não. Ele está fazendo a parte dele, mas não anda. Não destrava, a área ambiental não vai, aí depois tem um problema regulatório, aí tem um problema... É um inferno. É um inferno, não é falta de querência. A gente não consegue. Então, é o Brasil do picadinho. E picadinho é bom pro Wessel. Mas pro Brasil, essa coisa do picadinho não leva a lugar nenhum. Conquistas pontuais, sabe? A gente não tem um parque industrial que poderia ter e o que tem está diminuindo. Aí olha para fora. Pega os principais produtos exportados pela Alemanha, dá gosto. É reator, é caldeira, é máquina, é aparelho, é automóvel, é trator, material elétrico, fármaco. Aí pega o do Brasil. 40% do que a gente exporta tem a ver com açúcar, carne, soja,
Petróleo, minério de ferro, tudo commodity. É bom, é ótimo, é ótimo. Tá cheio de país que não tem isso. É essencial, para não dizer só ótimo. Todo mundo precisa, todo mundo compra. Não dá para você, não, a minha commodity, a marca não é boa. Não. Só que, e a gente conseguiu equilibrar as contas externas com commodity. Mas a gente poderia estar vendendo também, além de saca disso e saca daquilo, que é ótimo vender, exportar também caixinha, umas caixinhas pequenininhas com umas coisas bem caras dentro. Só que para isso, a gente tem que entrar numa guerra ainda mais complicada, que passa por investimento em educação ainda mais forte, formação de cientista. Como é que está a ciência nacional, né? Os países que investem nisso, eles colocam uma fortuna em pesquisa, tecnologia, para poder ter descoberta científica, para poder chegar num produto com alto valor comercial. E a gente não tem. A gente não vai chegar a canto nenhum nesse campo se a gente não fortalecer isso e fortalecer a indústria nacional, para estimular a inovação. E você olha para a indústria nacional, dá dó. Então, para o empresário, o principal estímulo que existe é a possibilidade de competir. O empresário não tem medo de concorrência, ele não gosta. Se você falar para alguém, você prefere monopólio ou competição? Prefere monopólio, é lógico, desde que seja eu. Mas ele não tem medo de competição. O que dá medo, o que tira o sono dele, é quando não tem oxigênio. Ele abre a janela, não tem oxigênio lá fora. E é isso que a gente está fazendo no Brasil. E é por isso que empresas como a Sony saem, dane-se a Sony, tá? Mas é o exemplo. E é por isso que empresas como a Sony não entram. E é para isso que eu queria chamar a atenção hoje. Temos um nó. Ele é estrutural e a gente não está conseguindo solucionar. Se a gente solucionar isso, aí é o grande salto. Se a gente solucionar isso, aí a gente vira queridinho. E nós estamos longe disso, infelizmente.